Boa noite, pessoal. Me chamo Arthur Alves Coelho Filho. Sou aluno da Universidade Estadual do Piauí, campus de Uruçuí, e venho aqui, apresentar meu plano de estágio do curso de Engenharia Agronômica. Aqui é o local do meu estágio, onde ele foi desenvolvido na Tocantins Produtos Agropecuários e Distribuição, LTDA, onde tem como nome fantasia Agrocampo. Minha supervisora de estágio local foi a Renice Barbosa de Souza e a supervisora da disciplina de estágio supervisionado foi o Tadeu Barbosa Martins Silva. Esse estágio ele foi desenvolvido numa loja agropecuária, como podemos observar na imagem, no qual a gente faz vendas, de diversos tipos de produtos agropecuários, que vão desde rações, medicamentos, suplementações, e também tem comedouros, bebedouros, arames, e algumas ferramentas. É uma gama de produtos que trabalhamos nessa empresa. Aqui temos a localização, onde está localizada a Agrocampo. Ela fica bem situada na cidade de Uruçuí, no loteamento Novo Horizonte. Fica próximo a alguns empreendimentos da cidade, alguns grandes empreendimentos da cidade, como por exemplo, supermercado Economax e o restaurante Show de Bola. E no caso fica bem localizado para esse tipo de atividade, onde fica bem de frente para a Avenida José Cavalcante, que é uma importante avenida da cidade. O objetivo do meu estágio foi conhecer, a rotina de uma empresa agropecuária, e também, desenvolver habilidades em atendimento e na parte de vendas, onde foi o foco principal do meu estágio, foi nessa parte de vendas, onde o foco principal, dessa loja agropecuária, no caso, é as vendas. Mas a gente não se ateve apenas isso, a gente também se ateve, à parte de organização de estoque, auxílio ali na parte administrativa, entregas, parte de descarrego de rações, diversos tipos de serviços. E também, aplicar o conhecimento técnico adquirido durante o curso. Como a gente já está no finalzinho do curso, a gente já tem um bom conhecimento, da área da agronomia. Aqui algumas atividades desenvolvidas, onde eu iniciei meu estágio no dia 26 de março de 2026 e concluí ele no dia 9 de junho, onde a gente lá durante o estágio a gente montava, a parte de bebedouros, comedouros, que é o caso da imagem. Era uma das atividades que a gente desenvolvia além da parte de vendas. Aqui são alguns produtos que a gente comercializava durante esse estágio, onde a gente vendia sais minerais tanto para ovinos como para bovinos, sais minerais, para suprir as necessidades nutricionais desses animais. A gente trabalhava também com suplementações injetáveis para esses animais e também medicamentos, tanto antibióticos, alguns vermífugos, anti-inflamatório, era uma variedade de produtos. Além disso, como eu falei anteriormente, a gente fazia a organização de estoque, onde aqui tem um vídeo fazendo essa atividade. E isso era uma das atividades desenvolvidas durante esse estágio. Outra atividade que a gente desenvolveu durante esse estágio foi a parte de manejo, desses animais, onde a empresa Agrocampo ela tem parceiros, tanto nessa parte de sais minerais, de a parte de medicamentos, e aí a gente faz essas empresas elas prestam essa consultoria para essas fazendas. E aí, no caso, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma dessas visitas técnicas do pessoal de uma empresa Pearson. E nisso a gente fez a aplicação de alguns produtos.
como por exemplo a aplicação de vermífugo, né, subcutâneo ali em ovinos, e também foi feita a aplicação de via tópica desse produto chamado Puron, que é colocado ali no lombo do animal no lombo do animal, que é para o controle de parasitas. Foi uma atividade desenvolvida que eu não imaginava desenvolver, né, durante esse estágio. Eu achava que a gente ia se ater apenas à parte de vendas e ficar ali dentro, né, da loja. Mas só que a gente teve essa oportunidade e foi uma experiência muito boa. Muito interessante lidar com animais, ver quais as necessidades que o produtor tem ali, né? E também é uma oportunidade, né, para a gente estar nessa área comercial, no caso que a gente estava vendendo, para poder vender, apresentar mais produtos, como por exemplo sais minerais para esse produtor. Então foi muito interessante esse acompanhamento. Aqui vou apresentar alguns produtos, né, que era comercializado para diversas categorias de animais, como por exemplo, tinha linha de produtos só para animais de corrida, como por exemplo dos equinos no caso, aí alguns produtos desenvolvidos justamente para esse tipo de atividade. A gente vendia lá também rações variadas, tanto para aves, para ovinos, para suínos, para bovinos, cães, gatos. A gente trabalhava com essas diversas rações. Aprendi também um pouco sobre formulações, devido o proprietário, né, da loja ele ser uma pessoa que é formada em zootecnia, tem uma grande experiência, né, nesse ramo, onde ele tem a matriz da Agrocampo em Bom Jesus, onde tem uma fábrica de ração. A gente já teve a oportunidade de conhecer uma vez essa fábrica, e onde as formulações são desenvolvidas por ele para atender esses clientes. E além disso, a gente trabalha também com a parte de arreio, né, para cavalos, comedouros, bebedouros, a parte de vestimentas também, mais voltada para o lado country, e também sementes também, a gente trabalha com sementes e algumas ferramentas. Então, esse estágio ele foi bem interessante nessa parte, onde a gente obteve bastante conhecimento, né, nessa parte agropecuária. E aqui as considerações sobre o meu estágio, onde o estágio ele me proporcionou experiência prática no setor agropecuário, contribuiu para a integração entre teoria e prática, né, que na universidade a gente vê muito na teoria as coisas, e esse estágio ele nos proporcionou ali na prática, né, principalmente a lidar com pessoas. Quem trabalha nessa parte de vendas lida com bastante pessoas, e aí a gente tem que aprender, né, a ter esse jogo de cintura para lidar com essas pessoas e dar o melhor atendimento, né, para essas pessoas e atender às suas necessidades, que eles vão lá, né, procurando a gente para comprar algum medicamento e você lhe orientar da forma mais correta. E ampliou, né, os conhecimentos sobre a comercialização de insumos e também sobre o manejo animal. Como eu falei anteriormente, não imaginavam que eu ia ter essa parte do manejo, mas tivemos a oportunidade de ir nessa fazenda e foi muito interessante. E muito obrigado pela atenção.